E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, a parte das suas fontes. Então, quais são as fontes de direitos humanos? Eu fiz uma tabelinha aqui para você, sugiro que você faça ela aí também no seu caderno, mas a gente vai falar de cada uma dessas coisinhas aqui que estão nas linhas separado hoje, na aula de hoje. Então, deixa eu só achar minha caneta aqui. Vamos começar aqui. Primeiro, para a gente saber quais são as fontes, de modo geral. Então, primeiramente, a gente tem o costume internacional, o jus cogens, os tratados e convenções internacionais, os princípios gerais de direitos humanos, as fontes auxiliares, que podem ser, então, a doutrina ou decisões judiciais nacionais ou internacionais. Vamos ver cada uma delas aqui? Vocês já sabem alguma dessas que eu trouxe aqui para vocês? Ou tá tudo muito abstrato ainda? Então, se você já sabe, você vai falando comigo aqui na aula, tá? Não pense que você é maluco, tá tudo bem, eu não consigo te ouvir, mas eu tenho certeza que você tá se ajudando, que você tá desenvolvendo aí o teu conhecimento junto comigo. Então não dá bola se tiver alguém aí junto com você, pode falar sim, repete comigo, vai falando suas dúvidas, se quiser me acha ali nas redes sociais, depois a gente vai conversar, tá bom? Então vamos começar aqui pelo costume internacional. Segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e essa Corte Internacional de Justiça, ela pertence à ONU, no Sistema Universal de Direitos Humanos, ok? Então, ela vai listar as fontes clássicas do direito internacional público. E ela começa aí pelo costume internacional, se estende à prova de uma prática geral aceita como sendo um direito. Então, o costume internacional, segundo a ONU, é a prova de uma prática geral aceita como sendo um direito. Ou seja, é tudo aquilo que as pessoas fazem de costume, que você consegue comprovar e as pessoas entendem aquilo tão natural que passa a ser um direito. Então, o costume internacional, ele cria obrigações jurídicas para essas pessoas. Se todo mundo age de forma a não jogar o lixo na rua, isso é uma lei. Então, você também não vai poder jogar o lixo na rua, porque ninguém está jogando lixo na rua. Isso cria uma obrigação para você. E a consequência da violação dessa lei, desse costume internacional, é igual à violação de uma lei escrita, de um tratado, que vai resultar em responsabilização internacional, ok? Então, tem a mesma força do que uma lei escrita, o costume internacional. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Um Estado X, que apesar de não ter ratificado codificações internacionais pertinentes, é obrigado a respeitar todas aquelas considerações feitas na DUD, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ao menos no que se refere ao seu conteúdo principal de tortura, por exemplo, que é hoje reconhecido como um costume internacional. Então, em qualquer país do mundo, a gente sabe que a tortura é uma coisa ruim. Eu acredito que seja Aristóteles, que ele falava o seguinte: todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas só não admitem e às vezes não agem assim. Então, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Mas o que está lá na DUD, os países não vão poder dizer: ah, eu não sabia o que era, eu não tô nem aí para a ONU, etc. Aquilo lá vale para todo mundo, é um âmbito internacional, universal. Então, ele tem que cumprir porque é um costume internacional ninguém praticar a tortura, ok? Dois elementos que constituem, então, o costume internacional. Primeiramente, a prática geral, é aquilo que todo mundo pratica como um elemento objetivo. Todas as pessoas entendem daquela forma. E a opinião jurídica, num segundo momento, dos estados de que tal prática estatal corresponde a uma obrigação jurídica. Então, esse vai ser um elemento subjetivo. Vai ser uma opinião iuris necessatis. Então, olha só, como objetivo, como elemento objetivo, a prática das pessoas fazendo aquilo. E num segundo momento, uma opinião jurídica dos estados de que aquilo também acontece no direito. Tranquilo? Prática geral. O que é isso então, gente?
Quantas vezes um fenômeno precisa acontecer para que ele seja considerado prática geral? 5, 10, 20, 1 milhão? Não existe um número certo de vezes que aquilo precisa acontecer. A gente tem que ter um bom senso de saber que aquilo precisa acontecer várias vezes ao longo do tempo. Não adianta todo mundo fazer hoje 10 vezes a mesma coisa e amanhã ninguém mais respeitar isso. Então a gente tem que ter bom senso para poder avaliar o que significa essa quantidade de tempo e espaço e tudo isso, né, dentro dessa cultura aí de prática geral, ok? E as fontes, então, elas utilizam-se em especial de publicações em revistas jurídicas especializadas, assim como anais de direito internacional público, que às vezes abarcam análises dedicadas a esses assuntos. Então, se você tiver uma prática jurídica que esteja escrita em alguma revista acadêmica, num congresso, anais de congresso, enfim, também vai valer como prática geral. A opinião jurídica, por sua vez, ela pode ser extraída de declarações adotadas por estados, de conferências interestaduais ou resoluções de assembleias gerais, como a Assembleia da ONU aqui, né? Ou de outras organizações internacionais. Então, a conclusão de um acordo internacional contendo determinado direito, assim como o fato de sua ampla ratificação, pode ser considerada aí e utilizada como a existência da constatação de uma opinião jurídica. Então, olha só, quando todo mundo assina determinado tratado internacional, vários países, um monte de gente está ali assinando, um monte de país, né? Não é gente? Um monte de país assinando aquele tratado internacional. Se aqueles países são ali, eles aderem a essa ideia, eles querem que isso aconteça dentro do país deles. Então a gente pode dizer que dentro daquele país, já que acontece assim, está sendo formada aquela opinião jurídica, ok? E existe uma certa dificuldade de comprovação do costume internacional. Por quê? Porque como que a gente fala que é prática geral, se a gente não tem um tempo específico, às vezes pode ficar meio no ar isso tudo. Como que a gente vai fazer essa comprovação, então? A doutrina moderna escolhe, então, um método dedutivo. No caso em que um determinado direito já fosse reconhecido ou tivesse o significado fundamental para o direito internacional como ordem jurídica, seria admissível concluir sua transformação em costume internacional pela falta de prática estatal contraditória. Então, olha só, essa doutrina moderna vai falar o seguinte, que se naquele país ninguém faz o contrário daquilo, é porque aquilo é certo, é o costume internacional. Ninguém vai contra aquilo. Então, aquilo é um costume geral daquele lugar, ou então daquela sociedade, daquele âmbito regional, então até universal. Por isso a gente pode falar que é um costume aí no direito internacional. A primeira possibilidade da gente provar o costume é juntar várias decisões de países diferentes para comprovar que aquele costume acontece não só em uma cultura, mas em várias culturas diferentes. A segunda possibilidade é juntar decisões de cortes internacionais. E a terceira é trazer uma convenção ratificada por mais de 150 países, porque é um número relevante de países, de culturas que aderem à mesma ideia. E aí a gente vai ver isso como um costume internacional. E aí, em segundo lugar, a gente tem como fonte de direitos humanos o jus cogens. E aí vocês me apertam como professor agora. Gente, jus cogens não existe um conceito fechadinho sobre o que é. Então a gente não sabe dizer exatamente o que é o jus cogens. O jus cogens é aquilo que todo mundo vai ter como certo. Então, ele é um direito cogente, imperativo, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, a tortura. Ninguém pode praticar tortura. Todo mundo sabe, em qualquer cultura, que fazer a tortura é uma coisa errada. Então, isso é muito, 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 muito importante. Assim como, né, a dignidade, enfim. Então, ele tem um caráter histórico. E a gente vai falar que o jus cogens é aquele direito de ordem pública, que exige parâmetros mínimos de boa-fé. Então, não pode ser descumprido e não pode ser inderrogável pelas partes. Ninguém pode abrir mão daquilo que for jus cogens para fazer um acordo, por exemplo.
Então, ele não pode ser modificado por tratados e ele é erga omnes, ou seja, os efeitos dele é para todo mundo. Tranquilo? Não é tão tranquilo assim, eu sei, porque fica essa coisa aí meio, né, no ar. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tentativa de conceito de jus cogens. Não é um conceito fechado, específico, regular, né? Cada autor traz de um jeito diferente. Mas eu trouxe aqui para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. Que essa é a parte mais difícil do professor de Direitos Humanos, é explicar o jus cogens. Mas antes da gente falar do conceito, só deixa eu voltar aqui. Eu quero que você anote no teu caderno, que pode cair na tua prova, com esses nomes falando de jus cogens: ordem pública, caráter histórico, direito cogente ou imperativo, ok? Então, não deixa de anotar. Ordem pública e caráter cogente. Caráter cogente não, direito cogente ou imperativo. Então vamos para o conceito. O direito à vida implica não só a obrigação negativa de não privar ninguém arbitrariamente de sua vida, como também a obrigação positiva de tomar as medidas necessárias para assegurar que não seja violado aquele direito básico. Então, olha só, não é só proteger, mas também tomar medidas para assegurar que aquilo não vai ser violado. Tal interpretação do direito à vida, de modo que abarque medidas positivas, de que a gente tem que fazer alguma coisa por aquele direito. Então, medidas positivas de proteção por parte do Estado encontra respaldo hoje em dia tanto na jurisprudência internacional quanto na doutrina. Já não pode haver dúvida de que o direito fundamental à vida pertence ao domínio do jus cogens, ok? Então, conseguiu dar uma clareada aí nas suas ideias do que é o jus cogens? Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível da gente entender o que é. Então, como que pode cair na tua prova, por exemplo? Então, vai estar lá, no que se refere à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou então na Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. E aí tá aqui, ó, no caso de suspensão de garantias fundamentais, né? Esta não poderá atingir as normas de direitos humanos qualificadas como jus cogens, porque o jus cogens é inderrogável. Então, ele é como se fosse as nossas cláusulas pétreas aqui. Então, se cair assim para você, no caso de suspensão de garantias, elas não poderão atingir as normas de direitos humanos consideradas como jus cogens, você vai responder certo ou errado? Certo, muito bem, porque o jus cogens é como se fossem as nossas cláusulas pétreas aqui no Brasil, mas o jus cogens é de âmbito internacional. Tratados e convenções internacionais, mais fontes aí dos direitos humanos. Então, a gente tem uma lei que fala sobre os tratados, olha só, é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que ela foi concluída em 1969, e ela é conhecida também como Lei dos Tratados. Então, os tratados entre os estados, né, não pode ter como parte aí organizações internacionais. Tratados é sempre entre estados. Então, aqui, não quero que você fique se atendo à diferença de tratado e convenção e etc. Simplesmente para você entender que são fontes de direitos humanos esses tipos de documentos internacionais. Então, tratados só se aplicam a estados partes, ou seja, o Estado tem que expressamente consentir com a sua adoção. Por isso que o Estado precisa ratificar o tratado, precisa assinar o documento internacional, para que ele seja vinculado a esse documento, para que esse documento produza efeitos e torne o cumprimento daquelas disposições obrigatórias dentro de um determinado Estado. O artigo 27, então, da Convenção de Viena, fala o seguinte: uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno como justificativa para não cumprir o tratado. Por quê? Porque se ela aderiu ao tratado, é porque ela quer cumprir aquilo, é porque ela acha aquilo correto, ela concorda com o que está escrito no tratado. Então, ela tem que usar princípios de boa-fé. Ela não pode se excusar de cumprir o tratado, dizendo que lá dentro daquele seu país não funciona bem assim. Se não funciona bem assim, ela não teria que ter assinado aquele tratado, ok? E como é o processo de formação dos tratados de direitos humanos? Na verdade, é como o processo funciona aqui no Brasil, tá? Tá errado esse nome que eu falei aqui. Então, vamos dizer assim, ó.
como que os tratados são negociados aqui no Brasil, tá? Eu acho que é assim que fica mais fácil de entender do que o jeito que eu escrevi ali, que é o jeito que a doutrina traz. Mas pode gerar uma confusão na cabecinha de vocês. Então, primeiramente, o tratado, ele é apresentado ali para aquele estado, para o presidente daquele estado, e não é assim, oi, tudo bom, vamos assinar, beleza, e leu ali como se fosse um contrato. Há uma fase de negociação, conclusão e a assinatura do contrato. Então eu quero que você anote ali a primeira fase de um tratado, para a gente assinar um tratado aqui no Brasil, é negociação, conclusão e a assinatura do tratado. Que quem faz isso é o poder executivo, ok? A assinatura do tratado, por si só, traduz o aceite precário e provisório, não erradicando efeitos jurídicos vinculantes. O que isso quer dizer? Só assinar o tratado não quer dizer absolutamente nada, porque o tratado não vai trazer efeitos na vida das pessoas que moram naquele país se ele tiver simplesmente assinado. Ele precisa ser ratificado. Então, a primeira fase, o presidente da República vai lá negociar, concluir e assinar o tratado. Aqui, nessa primeira fase, o tratado ainda não está produzindo efeitos. Na segunda fase, após a assinatura do tratado pelo presidente, há um segundo passo, que é a sua apreciação pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele vai apreciar, aprovar e ratificar o tratado. Então, é o poder legislativo agora que atua na segunda fase, o Congresso Nacional, que vai transformar esse tratado em um decreto. Então, na sequência, ratificado o tratado pelo Legislativo, há a promulgação de um decreto legislativo pelo Poder Executivo. Então, ratifica-se o tratado no Congresso Nacional, mas ele é promulgado pelo presidente em forma de decreto legislativo. Ok? Então, vamos lá. Segunda fase. Apreciação, aprovação e ratificação pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. E aí, num segundo momento dessa segunda fase, há a promulgação de um decreto legislativo pelo Presidente da República, pelo Poder Executivo. Ok? Então, separa bem certinho aí no seu caderno isso. Apreciação, aprovação e ratificação, Poder Legislativo, Congresso Nacional. Promulgação do tratado, ou melhor, promulgação do decreto legislativo pelo presidente. Ok? Vamos seguir. Como acontece a incorporação dos tratados, então? O artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição de 88 vai falar o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas existem duas formas de interpretar isso. Primeiro, a gente tem o sistema monista, ou então o sistema misto, que ele é sustentado pela professora Flávia Piovesan. Ele vai falar o seguinte: nos tratados internacionais de direitos humanos, a incorporação automática desses tratados ao direito internacional, ou melhor, ao direito nacional, em virtude de ratificação. Então, a teoria monista vai falar o seguinte: os tratados de direitos humanos e não de outros assuntos se incorporam ao texto brasileiro, na legislação brasileira, de forma automática, uma vez que houve a sua ratificação. Então, ou seja, lá da assinatura do contrato, lembra aqui, ó, assinou, somente não tem nada. Depois que ele é ratificado no Congresso Nacional, para a teoria monista, ele já entra dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E os monistas ainda vão falar o seguinte, que quando não for um tratado de direitos humanos, de qualquer outro assunto, os demais tratados internacionais, se aplica a sistemática da incorporação legislativa, por exigir um ato normativo, um ato obrigatório na ordem interna. Então, os demais
tratados que não sejam de direitos humanos precisam serem incorporados através de uma lei, mas os de direitos humanos entram automaticamente após a sua ratificação. Então, olha só, aos demais tratados, né, que não versem sobre direitos humanos, não são incorporados de plano pelo direito nacional. Ao contrário, dependem de legislação que implementem diversa do ato de ratificação. Entenderam isso daqui? Eu preciso que fique claro. Teoria monista fala o seguinte: Tratado de Direitos Humanos, apenas no momento da ratificação, ele já é incorporado ao texto constitucional. Não precisa de criação aí de uma lei para que esse tratado produza efeitos, que ele seja cumprido na prática dentro daquele país. Já o sistema dualista, que é o mais aceito aí pelos doutrinadores, que traz aí como as pessoas aí, né, da doutrina importante sobre direitos humanos também, os seus defensores, o Celso Bastos e o Ives Granda, eles falam o seguinte, acompanhando a doutrina majoritária do Brasil: duas ordens jurídicas diversas, a internacional e a nacional. Então, só vai vigorar na ordem interna se e na medida em que cada norma internacional for transformada em direito interno, inclusive em relação aos tratados de direitos humanos. Então, quando a gente tem a ratificação apenas, a gente não transformou aquele direito internacional num direito interno ainda, porque não há uma lei que fale sobre aquilo. A gente precisa transformar aquilo em uma lei nacional, e aí precisa do decreto legislativo para trazer aquilo para dentro do nosso ordenamento. Então, esse é o sistema dualista, precisa dessas duas fases, de ratificação e de criação de uma lei, para trazer uma lei no âmbito internacional para o âmbito interno do país. É mais tranquilo, né, de entender do que o outro. Mas eu quero que vocês saibam que existe essa diferença, existem dois sistemas, o monista e o dualista, e que o dualista é o mais aceito pela doutrina brasileira. Outra fonte aí, princípios gerais do direito. Então, os princípios é exatamente aquilo que a gente fala no direito em geral. É o princípio, aquilo que vai te trazer hermenêutica para interpretar o texto de lei. Então, os princípios, eles não são codificados, porque eles são a forma de interpretação. A função é fechar lacunas jurídicas na ordem internacional por meio do direito internacional comparado. Então, a gente compara o que fazem naqueles outros países para tapar uma lacuna do direito internacional. Então, um princípio aqui de exemplo para vocês é o princípio da não discriminação. Em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, a gente sabe que é errado discriminar o outro, mas mesmo assim isso acontece. Então a gente precisa utilizar as leis daquele país, interpretando-as de acordo com o princípio da não discriminação, para que esse direito de não ser discriminado, esse direito de ser iguais a todos, realmente seja efetivado na prática. E aí a gente tem, por último aqui, as fontes auxiliares. Então, fontes auxiliares, como fontes de direitos humanos, são decisões judiciais, que podem ser nacionais ou internacionais, e aqui até no direito comum mesmo a gente usa, né? Quando a gente quer corroborar o nosso argumento dentro de uma petição, a gente traz uma ementa de um julgado, dizendo, olha juiz, aqui no Tribunal de Justiça do Estado tal, é decidido assim. Então não é só a lei que está falando, não sou só eu que estou mostrando que esse direito tem que ser aplicado. O tribunal tal já entendeu dessa forma. Então, é exatamente isso que a gente faz aqui no direito interno, a gente também pode fazer no âmbito internacional, trazer decisões judiciais sobre o tema. E também doutrinas de autores de peso internacionalmente. A professora Flávia Piovesan é aí uma das pessoas do Brasil, né, mais relevantes quando a gente fala de doutrina de direitos humanos. Então, vocês podem trazer, por exemplo, o livro da professora Flávia Piovesan para corroborar o seu argumento no âmbito internacional, ok? Então, doutrina de autores de peso internacional, pessoas conhecidas que realmente estudaram o caso, têm vivência naquilo e podem falar com autoridade sobre aquele assunto. Então, para a gente fazer a revisão aqui, que quando a gente olha a tabela é muita coisa, mas como é fácil entender os conceitos de cada um, tirando os códigos, a gente vê que
nossa, já acabou a aula e pareceu tão leve, tão rápido, mas tem que saber isso para a prova de vocês, tá? Então, que bom que passou de uma forma gostosa, eu gosto bastante dessa aula, acho a matéria tranquila, mas não pode ser só porque é tranquilo que vocês vão deixar de lado. Então façam as anotações, se vocês precisarem, baixem o slide aí no site para ter um material sempre atualizado e completo. Então vamos lá, fonte de direitos humanos, costume internacional, jus cogens, tratados e convenções internacionais, princípios gerais e fontes auxiliares. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês continuem assistindo os outros vídeos de direitos humanos aqui da Cultive. E se vocês quiserem conversar comigo, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves. Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e até a próxima!